Bom dia, Betina, tudo bem? Boa noite. Bom, bom dia, tudo bem? Tudo bem, obrigada, viu, por participar com a gente aqui do Nova Manhã. Esse livro que está sendo lançado oficialmente hoje, inclusive aqui em São Paulo, não é isso, Betina? Sim, hoje às 6 da tarde na Livraria da Vila, do Shopping Higienópolis. Legal. Contextualiza pra gente essas cartas lindas aqui que você escreveu nesse livro. São para quem e por quê? Então, são conversas que eu gostaria de ter com meu irmão, Itamar, ou no livro eu chamo ele de Ita, que era o apelido dele, que depois de sofrer um infarto e 7 paradas cardíacas, ele entrou em coma em 2005 e nunca mais acordou. Então, eu comecei a escrever as conversas que eu gostaria de ter com ele quando ele acordasse ou se ele tivesse acordado. Ele tinha quantos E anos aí quando ele entrou em coma? ele tinha 41, era super jovem, e por isso que a gente acreditava que ele ia acordar, mas o tempo foi passando e ele ficou 15 anos em coma. Ou seja, eram cartas para ele mesmo. Você tinha intenção de dar ou foi uma coisa assim para você mesmo aprender a lidar com seus sentimentos, colocar isso para fora, o que você sentia? Como é que foi assim para sua família vivenciar isso? Foi muito difícil, né? Nos primeiros anos a gente tinha muita esperança que ele acordasse, mas conforme o tempo foi passando, a esperança vai diminuindo. E então eu encontrei na escrita uma maneira de aplacar essa dor. A minha ideia era escrever para ele, mas na verdade eu estava elaborando os meus sentimentos, né? Aconteciam coisas. Meus dois sobrinhos nasceram, ele já estava dormindo. Meu pai morreu, ele já estava dormindo. Então eram coisas que eu queria contar para ele, né? Ele não estava vivenciando isso com a gente e eu ficava tentando lembrar dos assuntos que eu teria com ele quando ele acordasse. Por mais que eu soubesse que quanto mais o tempo passasse, mais difícil seria a volta dele. E por que que a gente tá ouvindo, Betina, Maninha, essa música aí da Miúcha com Jobim, com Chico Buarque? O que que a música representava na relação de vocês e como a música está inserida aqui nesse livro, para quando você acordar? Então, o Itamar era um fã da MPB. A Nova Brasil era a rádio que Uhum. tocava no carro dele, Legal. e a música sempre foi uma conexão grande entre a gente. Eu sabia quando ele estava feliz, triste, melancólico, apaixonado, pelas músicas que ele ouvia. E a gente ia a shows juntos, ele me mostrava CDs inteiros quando ele gostava de algum. Então, todos os títulos dessas conversas são trechos de música. A maioria MPB, 90%, tem algumas dos Beatles, mas a grande maioria eram músicas que a gente ouvia, músicas que ele gostava, ou músicas que foram lançadas enquanto ele estava dormindo, mas eu achava que ele ia gostar. Aliás, esse Então, é trecho que eu meio a li trilha sonora da nossa vida. esse trecho que eu li é do capítulo que é para ver se você volta, que é para ver se você vem. São textos bem profundos. Betina, mas você, no texto, você vai contando também as coisas do dia a dia, como esse trecho que a Michele leu pra gente também. Enfim, não é um livro sobre tristeza, é um livro sobre o passar do tempo, é um livro sobre os acontecimentos, é isso? Sim, é claro que tem conversas mais tristes, de temas mais tristes, mas tem também coisas divertidas que eu contava dos meus alunos, contava para ele que eu tinha envelhecido, contava também de atentados, de governos e desgovernos, ia contando um pouco para ele
do nosso cotidiano, da família, mas do Brasil e do mundo, né? É como se fosse uma fotografia da nossa época, Aham. desses anos que ele dormiu. E Betina, quando você começou a escrever essas cartas, esses textos, você já pensava em um dia publicar? Não, eu comecei a escrever, foi assim, muito sem querer. Num aniversário dele, que já fazia uns anos que ele estava dormindo, eu fiz um post numa das minhas redes sociais, coloquei uma foto 3x4 que eu encontrei no bolso dele do dia que ele sofreu o infarto. Eu ampliei essa foto, coloquei nas minhas redes e escrevi um texto para ele, assim, começando: você morreria no dia 16 de setembro, mas você não morreu, você está por aqui. E eu tive uma devolutiva das pessoas que curtiram, comentaram, contaram histórias sobre ele, e isso me fez muito bem. E durante umas semanas ele esteve presente nas minhas redes. Era como se toda hora ele viesse me visitar, porque ele aparecia no meu perfil, as pessoas comentavam, e eu gostei muito disso. E aí, uns meses depois, a minha gata fugiu de casa, foi atropelada, e eu nunca tinha tido gata, não era um animal que a gente tinha na família. Então eu falei: nossa, se o Ita acordar e a minha gata morrer, ele nem vai saber que eu tive um gato, porque não vai ser uma prioridade contar quando ele acordar sobre o gato. Então eu escrevi um texto, novamente eu postei, novamente eu tive essa devolutiva, então resolvi criar um blog. E as pessoas gostavam, comentavam, e isso me deixava bem. Eu vi que estava me fazendo bem, estava curando as minhas feridas. Eu estava tirando o Ita de dentro do quarto onde ele dormia, e ele começou a viver comigo, né? Essas coisas cotidianas. Então, eu escrevi o blog durante muitos anos. O Ita morreu em 2020, e aí eu parei de escrever essas nossas conversas e eu recebi o convite, que era um sonho, claro, de transformar o blog em livro. É Editora Planeta, é o livro. Para quando você Sim. acordar, a gente está conversando com a Bettina Bopp, que é a escritora, a autora desse livro. E como é, Bettina, sentir saudade de alguém que está lá, próximo de você todos os dias durante 15 anos? Isso foi muito difícil, porque a gente vive um luto que não é, na verdade, um luto. Era um luto do irmão que eu conhecia, mas eu estava conhecendo um outro irmão que não tinha o mesmo cheiro, que não tinha a voz mais dele, mas eu precisava amar, né? Ele era frágil, vulnerável e precisava ser cuidado. Então isso foi muito difícil, foi muito doloroso, não só para mim, como meus pais, meu outro irmão, meus filhos. Então, eu sinto que eu só comecei a me curar quando eu comecei a escrever, né? E eu colocava todos esses sentimentos de saudade, de espera, de amor, de raiva, de inveja, eu colocava nessas conversas que eu gostaria de ter com ele. Uhum. E como é que foi E eu lidar acho com o assim, luto? O luto quando ele morreu mesmo, você acha que foi diferente? Vocês já estavam mais preparados para isso? sim, sim. Como a gente era muito unido, muito agarrado, e foi muito difícil para mim, eu vivia todos os estágios do luto, só não conseguia viver a aceitação. E o Ita devia saber disso, né? Que eu era mimada, assim, que eu não ia aceitar a morte dele tão fácil. Então, eu acho que ele me preparou durante 15 anos. Então, quando 2020 ele morreu, eu já estava, acho que preparada, assim. As feridas estavam cicatrizadas, tinham as cicatrizes, mas não tinha mais dor, né? Eu conseguia pensar que eu queria que ele acordasse num lugar que ele tivesse bem. Não precisava mais acordar do meu lado, né? Eu deixei de ter o meu desejo para abrir mão do desejo dele. E eu acho que isso é amor também, né? Você abrir mão dos seus desejos pelo outro.
Bom, aqui acho que no prefácio do livro, a Mili Lacombe, também aqui na orelha, né? Ela fala: o que a gente ama em quem a gente ama. Eu me fiz essa pergunta muitas vezes lendo esse livro que você tem em mãos. Nem sei se de verdade se o termo certo seria ler ou sentir, né? E eu queria terminar aqui perguntando o que que você aprendeu mais com tudo isso, hein? Porque 15 anos, né, convivendo com essa situação totalmente inesperada, uma pessoa jovem, e de repente tem lá uma parada cardíaca, mas não morre, e acaba gerando essa aprovação para todos que estão à volta. O que que você acha que você mais aprendeu com tudo isso, Bettina? Eu acho que eu aprendi sobre empatia, sobre generosidade, sobre parceria, porque foram os leitores do blog que me ajudaram muito a passar por esse momento, sem eles saberem. Apesar de eu falar de uma situação muito particular, que era um irmão em coma, e muitas pessoas, a maioria delas não tem um irmão em coma, eu tratava de temas como família, saudade, espera, esperança. Então, as pessoas, de alguma forma, se identificavam e davam essa devolutiva para mim. Depois que eu li uma crônica sua, eu fiquei com vontade de falar com meu irmão. Então, eu acho que eu aprendi muito sobre amor e generosidade, né? Isso, as pessoas são boas, né? Bom, e é isso. Então, com uma outra música que faz parte da playlist que o pessoal encontra aqui também nesse livro, para quando você acordar, Crônicas de Saudade e Espera de Bettina Bopp, tem aqui um QR Code, você escaneia e você cai lá na playlist do livro, que são essas músicas que também inspiraram a relação de muita parceria e de muita amizade, né, que você teve com o Itamar, com seu irmão. Obrigada, Bettina Bopp, parabéns pelo livro. Muito obrigada por falar aqui com a gente aqui no Nova Manhã. Obrigada a vocês. Bom dia. Obrigada, bom dia.